Graça e paz do Senhor. Estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. A mentalidade de uma pessoa em Cristo, a mentalidade dela quando ela conhece Cristo na sua grandeza, na sua confiança, é interessante a gente saber disso. Porque às vezes a gente, por mais que a gente fale de Cristo, às vezes já não conhece. Paulo aqui, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala aqui sobre que todo o sofrimento dele, que ele enfrentava, ele via a expansão do Evangelho de Cristo. Ele jamais deixava que o sofrimento pudesse diminuí-lo na sua pregação ao Evangelho. Hoje, qualquer coisa que nos acontece, qualquer situação que ela vem na nossa vida, nós reclamamos, às vezes nos vitimamos daquilo e às vezes colocando até pessoas perto de nós também ali e começamos às vezes a alimentar o sofrimento e esquecemos que Deus tem um propósito em todas as coisas, principalmente no sofrimento. Ele diz que nós não ia sofrer. Se você pegar em 1 de Pedro, capítulo 4, do 12 até o 15, o 16, ele vai falar sobre Jesus, é o maior exemplo nosso de sofrimento, que sofreu nessa terra, padeceu, mas concluiu tudo aquilo que ele veio fazer aqui, e nós muitas vezes não. E Paulo, ele escrevendo a essa igreja que ajudou ele nas suas necessidades, foi a única igreja que acudiu Paulo nas suas necessidades na prisão. Paulo agora escreve essa carta, já velho, doente, e desamparado, humanamente falando, só esses irmãos aqui que ajudou. E Paulo agora escreve essa carta justamente para agradecê-los por tudo aquilo que eles tinham feito a Paulo. Mas Paulo aqui não traz uma carta de choro, uma carta aqui de arrependimento, de parar, por que eu preguei, por que eu falei isso e tal, por que eu não retratei tantas coisas. Não. Verso 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só uma pessoa que tem uma mente cristocêntrica para falar sobre isso. Porque tem coisas poucas na nossa vida que nós não conseguimos assimilar isso aqui que Paulo falou. Quanto mais viver. Paulo, ele não falou de um recorte de jornal. Paulo não falou isso porque ouviu alguém falar, reproduzindo uma fala de alguém. Não. Paulo falou isso aqui, vivendo isso aqui, em todos os seus momentos. Então ele diz, para mim. Então ele não está dizendo, ele fala, para mim, isso é uma experiência minha, eu quero levar isso para o túmulo comigo. Porque para mim, o viver é Cristo. Paulo jamais ele tinha vida se não fosse em Cristo. Fora de Cristo ele não tinha vida. Porque ele está dizendo aqui, porque para mim o viver é Cristo. Se Cristo não está na minha vida, eu não tenho vida. O que me motiva, o que me coloca, para seguir, para perseverar, para ir para frente, para continuar a jornada, é Cristo. Se não fosse Cristo, não tinha como, não tem como em momento nenhum. E aí ele diz, e o morrer é lucro. Ele está dizendo, eu estou preparado todos os dias, todos os momentos, todo o tempo, todos os segundos, todos os minutos, em tudo eu estou preparado. Porque se eu morrer agora,
vai ser lucro, não vai ser perda. Ninguém, eu não vou, eu estou morrendo agora e tal. Não, vou morrer, vai ser lucro. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo aqui que a vida do próprio Paulo foi tão completamente absorvida pelas pessoas que propagava, né, programa do seu Senhor, que ele podia dizer: porquanto para mim o viver em Cristo. Cristo sempre foi o resultado total da sua existência. O morrer é lucro, porque na ausência das limitações da vida, a união com Cristo seria completamente realizada. Nenhum sentido de cansaço do mundo deve ser entendido nessas palavras. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida. E que em nome de Jesus nós possamos não reproduzir o que Paulo falou aqui, mas viver o que Paulo viveu falando isso. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.